Olá, eu sou a professora Greidiane Lira, dou aula de técnica vocal e hoje estamos em mais uma aula de canto do nível básico. Hoje nós iremos falar sobre tessitura, extensão vocal e classificação vocal. Então vamos começar sobre tessitura. Tessitura, a extensão vocal e a classificação vocal são coisas que andam juntos, mas são distintas. Então nós vamos explicar a diferença de cada uma delas. A tessitura é o conjunto de notas onde o cantor consegue executar sem nenhum esforço ou sem maiores esforços. A tessitura, por exemplo, de um cantor pode ser de Dó 2 a Dó 4. Isso é um exemplo. Então, de Dó 2 a Dó 4, esse cantor consegue executar as notas que vêm nessas oitavas sem esforço, com a sua voz mais natural possível, com a potência melhor possível e sem nenhum esforço, ok? Sem precisar de auxílio de um falsete, por exemplo. A extensão vocal, ela vai ter parte da tessitura, só que ela abrange notas a mais, tanto para o grave como para o agudo. Por exemplo, a tessitura do cantor é de Dó 2 a Dó 4. Essa é a tessitura, é onde ele consegue executar sem maiores esforços ou sem nenhum esforço. Já a extensão vocal, ela pode abranger notas a mais no grave, como notas a mais no agudo. Por exemplo, se o cantor canta de Dó 2 a Dó 4, ele com a extensão vocal dele pode subir 2, 3, 4, 5 notas, até mesmo oitavas completas. Então vamos imaginar que a nota mais grave dele, da tessitura, do natural dele, é Dó 2. Só que com a extensão, com o auxílio talvez do falsete, impostar e jogar mais essa voz para a voz de cabeça, ele consiga fazer Sol 1. E no agudo, ele consiga fazer um Fá 4. Então isso quer dizer que ele tem uma abrangência de notas maiores, que ele pode usar naturalmente, e essas notas a mais podem ser usadas com algum tipo de auxílio, ok? Então a extensão vocal é aquelas notas onde ele consegue executar bem com algum tipo de auxílio. Por exemplo, o falsete. Então, a diferença de tessitura e extensão vocal é a abrangência de notas. Tessitura é onde ele consegue abranger notas naturais, sem esforço. E extensão vocal é onde ele consegue abranger mais notas com algum tipo de auxílio. A extensão vocal também é parecida com a tessitura, que nós podemos dizer a extensão vocal de certo cantor é de tal nota a tal nota, ok? Então é de onde ele consegue cantar o máximo de grave e o máximo de agudo com auxílio. Tessitura é de onde ele consegue cantar o seu máximo de grave e o seu máximo de agudo de uma forma mais natural, sem esforço, sem auxílio. Vamos falar agora sobre classificação vocal. A classificação vocal, ela está relacionada à tessitura do cantor, de onde aonde ele consegue cantar naturalmente. Então vamos lá para a classificação vocal. Alguns profissionais hoje em dia e alguns cantores não levam em consideração a tessitura do cantor
e não levam também em consideração a sua classificação vocal. Por quê? Porque eles acham que um cantor que tem um tipo de tessitura pode abranger mais notas para cima ou para baixo, estendendo a sua extensão. Isso realmente pode ocorrer, mas se fizermos de uma forma errada, isso pode, no médio e longo prazo, afetar a saúde vocal do cantor. O que é classificação? Como a palavra está dizendo, nós vamos classificar a voz daquele cantor dentro da sua tessitura, ok? Sempre nós que somos professores tentamos conhecer a voz do aluno e com o passar do tempo, com o passar do domínio das técnicas que nos facilitam alcances de nota, nós vamos fazendo exercícios e vendo aonde que é a tessitura desse aluno para nós identificarmos a classificação. A classificação é o nome que damos à tessitura de cada cantor. E existem classificações vocais para as vozes masculinas e para as vozes femininas. Das vozes masculinas, a classificação vocal de cada voz são essas. Para a voz mais grave de todas, né? Para aquela tessitura vocal mais grave, nós damos o nome de baixo. O próprio nome já se explica, né? Então, baixo são as notas mais graves, são pessoas que têm uma tessitura mais grave. Não é regra, mas geralmente descobrimos a classificação de um baixo quando ele canta de Dó 1 a Mi 3. Então, a sua nota mais grave é Dó 1 e a sua nota mais aguda chega em média de Mi 3. Obviamente que isso pode alterar. Um baixo ele pode ter notas muito mais graves, então bem mais graves do que um Dó 1. E pode ter mais agudos ou menos agudos. Provavelmente ele vai ter menos agudos do que Mi 3, ok? Lembrando que é a tessitura, que é onde cantamos sem esforço, a voz mais natural possível. Só que este baixo ele pode ter uma extensão maior do que Dó 1 e Mi 3, ok? Segunda voz que nós classificamos nas vozes masculinas, que é uma das mais comuns, é o barítono. Isso mesmo. O barítono, ele é uma voz intermediária entre o baixo e a voz mais aguda. Ele fica no meio, ok? Então ele tem um pouco de grave e um pouco de agudo. As notas de alcance de um barítono geralmente são, lembrando que não é regra, entre Sol 1 e Fá 3. Então, a mais grave seria entre Sol 1 e a mais aguda entre Fá 3. Ok? Lembrando que a extensão vocal pode abranger mais notas, ou para o grave ou para o agudo. O barítono, por ser uma voz mais intermediária, ele pode ter variações. Existem homens barítonos que têm mais graves do que agudos. Então, é muito mais fácil ele, por exemplo, num coral, conseguir cantar o baixo. E existem barítonos que têm mais agudos do que graves. E a facilidade deles de cantar, por exemplo, num coral, a voz do tenor. Ok? A terceira voz da classificação vocal masculina é a voz mais aguda, que nós chamamos de tenor. Isso mesmo. As vozes mais agudas masculinas
nós chamamos de tenor, que pode variar de Dó2, a nota mais grave, e a nota mais aguda pode variar entre Dó4. Sendo que nós temos essa variação que pode ser um pouco mais grave ou um pouco mais agudo. Mas provavelmente essa variação ela vai me trazer mais para o agudo. Por causa dessa variação, nós também podemos dividir a classificação do tenor em tenor 1 e tenor 2. Isso mesmo. O tenor 1, ou primeiro tenor, seria aqueles homens que cantam bem mais agudos, que podem até ultrapassar o Dó4. Podem cantar notas mais agudas que isso. E o tenor 2, ou o segundo tenor, também tem os seus agudos, mas não tão agudos quanto o tenor 1, ou o primeiro tenor. Deu para entender? Então vamos recapitular. A voz mais grave masculina é o baixo. A voz intermediária masculina é o barítono. E a voz mais aguda masculina é o tenor. Agora vamos para a classificação vocal feminina. Isso mesmo, vamos lá. A voz feminina mais grave chamamos de contralto, que também pode ter as suas variações na tessitura. Lembrando disso, que isso não é uma regra, é uma base. Essas notas que eu estou dando de cada voz é uma base que temos para ter uma noção de que classificação aquela pessoa pertence. Muitas vezes descobrimos até a classificação vocal de um aluno só pelo ouvir cantar algum tipo de música, pelo repertório que a pessoa escolhe, porque geralmente é a gente escolher um repertório que nós conseguimos executar. As notas do contralto, podendo haver variações, é do Dó2 ao Sol 4. Então pode haver variações. Existem contraltos que têm a tendência bem mais grave do que agudo, ok? Mas uma base que nós temos é entre o Dó2 e o seu agudo ser um Sol 4. Lembrando que também a extensão vocal pode ser maior, ok? Ou até menor. Segunda classificação feminina é a voz intermediária. Então, se a masculina temos o baixo, barítono e tenor, nós também temos uma voz intermediária que é muito comum aqui no Brasil, que nós podemos chamar de mezzo. Isso mesmo, mezzo, que significa meio, ok? Então, nós temos o mezzo, que, igual ao barítono, é uma voz intermediária, que pega um pouco de grave, um pouco de agudo. E também, como o barítono, existem mezzo, que tem mais tendência ao grave, que pode ajudar no coral os contraltos, e existe mezzo, que tem mais tendência ao agudo, que num coral, por exemplo, pode ajudar o soprano. Então, o mezzo, com variações que pode haver, canta entre Fá2 e Lá4. Podendo haver variações, e essa extensão pode ser maior ou menor dentro da tessitura dessa pessoa também, tá? A extensão vocal não obrigatoriamente é maior do que a tessitura. A pessoa pode ter uma extensão menor. E por último, na classificação vocal feminina, nós temos a voz mais aguda, que se chama soprano. Soprano, não soprando, soprano, ok? E o soprano, também podendo haver variações, canta entre Si2 e Ré5.
Lembrando que pode haver variações na tessitura e também na extensão vocal. Essa pessoa pode ter mais notas para baixo ou para cima, ou menos notas do que isso que eu falei também, tá? O soprano é a voz aguda feminina. Como o tenor, o soprano também tem uma subclassificação, que é segundo soprano e o primeiro soprano, ou soprano 1 e soprano 2. Assim como o tenor, o soprano 1 é aquela mulher que tem alcance de notas mais agudas. E o soprano 2 é uma mulher que tem alcance de notas agudas, mas não tanto. Explicado a classificação vocal, vamos relembrar. A voz mais grave masculina é o baixo. A voz intermediária masculina é o barítono. E a voz mais aguda masculina é o tenor. A voz mais grave feminina é o contralto. A voz intermediária feminina é o mezzo ou meio. E a voz mais aguda feminina é o soprano, tendo uma subclassificação no tenor e no soprano, entre primeiro e segundo tenor e primeiro e segundo soprano, ok? Como saber a minha classificação vocal? Estudando a tessitura, descobrindo a sua tessitura. A tessitura vai me dizer a minha classificação, a minha extensão não, ok? Então a minha tessitura, que é as notas que eu canto normal, sem auxílio e sem esforço, me dão a minha classificação. Por quê? Por exemplo, eu, Greidiane, sou primeiro soprano, então eu tenho o agudo mais acima, né, da voz feminina. Mas eu tenho extensão para contralto. Então, dentro da minha tessitura, eu canto a voz de soprano. Com auxílio, com técnica, eu consigo uma extensão de contralto. Então, a minha extensão vocal, ela é bem grande. Então, eu tenho desde o bem agudo aos comecinhos, que seria mais ou menos os agudos do contralto, que pra mim, que sou soprano, que canto voz aguda, fica grave, ok? Então, como eu vou descobrir a minha classificação? Eu aconselho que você tenha o acompanhamento de um profissional. E sim, descubra qual a sua tessitura, trabalhe bem a sua tessitura e descubra e siga a sua classificação vocal. Por quê? Acontece muito de um soprano que tem a tessitura com notas mais agudas forçar a cantar um repertório bem mais grave. Como eu disse anteriormente, em médio e longo prazo, isso pode prejudicar a sua saúde vocal. Como ao contrário, existem pessoas que têm uma tessitura de médio para grave e tentam forçar notas mais agudas. Também, médio e longo prazo, isso pode prejudicar a sua saúde vocal. E você pode ter nódulos, ter fendas, chegar até a uma cirurgia. E, em casos bem mais graves, não conseguir mais executar canções. Não consegue mais cantar. Ou se canta, canta com um déficit muito grande vocal. Espero ter esclarecido para vocês sobre tessitura, extensão e classificação vocal. Te espero na próxima aula.